E hoje nós vamos começar a campanha sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Quem concorda que quanto mais espiritual você for, mais cheio do Espírito Santo você vai ser, e mais sabedoria e graça você vai ter em viver essa vida? Levante as suas duas mãos. Amém? Você considera a sua vida espiritual importante? Então continue com as suas mãos levantadas. Senhor, eu quero consagrar e dar abertura a essa campanha, Senhor, de 7 semanas para o nosso desenvolvimento espiritual. A Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos edifica e a Tua palavra nos consola. Queremos, Senhor, abrir esse ciclo, esse tempo aonde vamos viver espiritualmente um crescimento, um desenvolvimento. E como Paulo falou, quando eu era menino eu pensava, eu agia, eu sentia como menino, mas eu deixei as coisas de menino. E nesse desenvolvimento, Senhor, nós vamos amadurecer espiritualmente para viver plenamente o Teu propósito. Aquilo que Paulo falou: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu avanço para o meu alvo, para minha soberana vocação. Toma a minha vida nas Tuas mãos e abençoa o Teu povo. Possa causar essa mudança, Senhor, possa virar essa chave para começarmos a viver um novo tempo na nossa vida espiritual, em nome de Jesus, amém, amém? Ainda de pé, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para todos os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, que somos nós. Amém, queridos? Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantos? 3.000 pessoas. Amém? Pode sentar, queridos, a gente já orou e consagrou. Esse é um novo ciclo e nós vamos focar na nossa vida espiritual. Vamos nos desenvolver espiritualmente. A palavra de Deus fala que a pior coisa que pode acontecer por um cristão é ele alcançar, a condição de ser morno. Quando é que a gente fica morno? Quando alguma coisa já esquentou na nossa vida, já ficou quente, e que se esfriou, foi se esfriando e ficou morno. A palavra fala: antes fosse frio ou quente, melhor quente, mas o morno, Deus está a ponto de vomitar. Nós, servos de Deus, filhos de Deus, precisamos tomar muito cuidado para não entrarmos nesse estágio espiritual de mornidão, de eu já conheço a Deus, eu conheço a palavra, eu já vivi muitas experiências com Deus, eu já vivi milagres, eu já tive uma caminhada com Deus, já fiz muito, já trabalhei muito na obra, mas agora eu quero ter um tempo assim, sem cobrança, sem desgaste, sem envolvimento, porque o meu momento de vida agora requer de mim mais atenção.
Tem muitas pessoas que usam até o termo: eu gastei muito a minha vida servindo a Deus e não me preocupei com a minha família. Está errado. Porque a palavra fala: quem almeja o presbitério, quem almeja o episcopado, precisa ordenar bem a sua casa. Mas bispo, está escrito lá que se eu não lugar pai, mãe, filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu não sou digno, eu não vou ter o reino dos céus, eu não vou estar dentro. Não, não é isso. Quando Jesus fala para a gente largar tudo isso, não é para você abandonar sua família, nem seus pais, não é para você abrir mão de ter uma vida em família, ou colocar sua família em 15º lugar. O que Jesus estava falando é que para servir a Deus e para buscar o seu reino e a sua justiça, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Mas quando eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele me ensina a amar, a perdoar o meu próximo como a mim mesmo. Ele me ensina a servir o meu irmão e me sujeitar e suportar uns aos outros em amor. É você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. O que eu vejo é que muitos cristãos, eu estou falando isso geral, eu não estou falando os cristãos aqui da igreja, eu estou falando de forma geral. O que aconteceu pós-pandemia no mundo? As pessoas adoeceram, já estavam doentes e as suas doenças afloraram, tudo veio para fora. Aquilo que estava interno, as pessoas começaram a ter essa mudança, porque foi uma mudança de vida, de estilo, de tudo. E o que aconteceu com o evangelho? Pessoas foram salvas? Foram. Pessoas foram alcançadas? Foram. Mas o que a gente teve foi um fenômeno, vamos dizer assim, que já existia, mas que pós-pandemia isso triplicou. Igrejas e ministérios fecharam porque o povo não voltou depois da pandemia para a igreja. A gente chama o grupo dos desigrejados. As pessoas que amam a Deus, confiam em Deus, temem a Deus, mas não querem mais se comprometer e não querem estar nem mais dentro da igreja. Se acomodou ficar em casa e zapear. Hoje eu assisto esse culto, amanhã assisto aquele outro culto. Ou tem uma igreja que ele recebe a palavra e fica ouvindo outras coisas, mas não exerce, não está no corpo. Nós somos um órgão que precisa estar no corpo, e quando esse órgão está fora do corpo, ele tem vida? Tem vida própria? Não, nós somos os membros do corpo de Cristo, e eu preciso fazer parte de um corpo. E se eu sou uma parte desse corpo que não vive no corpo, a minha vida espiritual vai morrer, por mais que eu ache que não. Aí nós temos um outro grupo de pessoas que estão dentro da igreja, amam a Deus, servem a Deus, vivem de acordo com aquilo que tem consciência, mas não estão na igreja, no sentido de se envolver, fazendo parte desse corpo. É como se eu fosse, vamos dizer assim, o apêndice. Vocês sabem que é a única parte do corpo que, se a gente tirar, não vai fazer falta nenhuma. E eu me torno, sabe o quê? Um apêndice do corpo. Eu estou lá, mas um dia pode suporar. Um dia eu tenho uma crise, um dia eu tenho um problema, um dia eu surto. Aí o que faz? Eu começo a trazer dor para o corpo. E aí o corpo, até como uma forma de estancar e de querer expelir aquilo que está causando, ele acaba, vamos dizer assim, jogando para aquele órgão, para que ele saia do corpo, porque ele só está trazendo dor, ele não tem função nenhuma dentro do corpo. E aí a gente entra nesse estado de morno. A gente não está com uma vida lá fora, a gente não está fora da igreja, a gente não está envolvido com as coisas porque a gente fez uma escolha e a gente sabe a importância de estar na igreja.
convivendo em comunhão, estabelecendo essa unidade e exercendo a minha função como órgão dentro desse corpo. Mas o que acontece? Hoje eu funciono, amanhã não funciona. Eu sou um órgão nesse corpo que está sempre doente, que está sempre enfermo, que está sempre problemático, e que eu causo muitas vezes mais, vamos dizer assim, sofrimento, que faz parte disso, mas eu trago um peso para esse corpo. Por quê? Porque eu vivo doente. Eu não busco ter uma vida espiritual saudável para ser saúde nesse corpo, porque quando eu adoeço individualmente, eu estou adoecendo o corpo. E a gente acha que quando a gente não está bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem, está tudo mal. E a palavra fala: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. E aí a gente só vai buscar ajuda, a gente só vai buscar solução quando a gente está num estado gravíssimo, indo para a UTI, tendo que às vezes passar por uma cirurgia delicada, complicada, que pode fazer com que o corpo inteiro sofra por causa desse membro que não está ajustado, que o sangue desse corpo não está passando por ele, que adoeceu. E Pedro, ele está aqui nos trazendo hoje como abertura dessa campanha do desenvolvimento espiritual, dizendo que Pedro, ele já era acompanhado e ministrado por João Batista. Ele já tinha recebido o evangelho de Cristo, porque o João Batista começou a anunciar o reino dos céus, e já haviam discípulos de Jesus através do ministério do João Batista, que foi o último profeta. E Pedro e os outros discípulos, eles foram chamados por Jesus. Mas quem era Pedro? Pedro era um homem rude, grosseiro, no sentido de que ele não tinha, a palavra fala que ele era iletrado, ou seja, ele não tinha nenhuma formação acadêmica, talvez, vou dizer analfabeto, mas uma pessoa desprovida de conhecimento. Era um homem que trabalhava num ramo muito normal e comum, como hoje, de um operário, de uma pessoa que ganhava a sua vida, o seu pão de vida através da pesca. E Pedro era uma pessoa rude do seu trato, a forma como ele falava. Ele não tinha, vamos dizer assim, a educação. Ele não era uma pessoa afinada, ele não era uma pessoa aprimorada, ele era grosseiro na sua maneira de ser, porque ele era um homem muito simples. Agora eu te pergunto, Jesus chamou os seus discípulos, e a maioria deles eram homens simples, homens do campo, homens que não tinham, vamos dizer, o conhecimento das leis. Jesus não foi lá numa sinagoga e pegar alguns mestres conhecedores das leis para chamá-los para ser os seus principais discípulos, embora houveram homens assim, que dentro da sinagoga, homens que eram mestres, eles acompanharam o ministério de Jesus, mas aqueles que Jesus chamou para ser os seus 12 discípulos, eles teriam as características para serem apóstolos. Será que você contrataria essa pessoa na sua empresa, no seu negócio, um Pedrão desse? Talvez nós teríamos, vamos dizer, o preconceito, mas Jesus olhou a capacidade e o coração desses homens, porque essa era a matéria-prima que Deus precisava. Deus não precisava de pessoas
que tinham um conhecimento intelectual. Não que isso não é importante, nós precisamos nos desenvolver. Existe até, né, uma religiosidade que as pessoas acham que está servindo a Deus, não estudam, não fazem faculdade, não trabalham, desculpa, né, vira não sei o que aí. E não é isso, mas Jesus escolhe um homem que nós vemos aqui, que tinha essas características: rude, impulsivo, com temperamento explosivo e sem uma formação, que tinha uma profissão simples. E cada um de nós fomos chamados não pela nossa capacidade, não pelo nosso biotipo, porque se fosse assim, né, eu nem seria pastora, loira de olho azul, que põe brinco, que pinta unha. Eu não sou o biotipo de pastora, de missionária. E até no início do meu ministério, as pessoas, nossa, mas você é pastora? Né? A bispa Sônia enfrentou ainda mais ainda esse preconceito, porque foi a primeira. Porque a gente cria barreiras, porque a gente olha a aparência, mas Deus olha o coração. E Pedro é chamado para ser um discípulo de Jesus. Só que Pedro estava ainda como? Imaturo. Ele estava carregando as suas características humanas, porque a gente é criado com temperamento. A gente nasce, aliás, com um temperamento. A gente é formado durante a vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, e a gente vai sendo moldado segundo aquilo que nós vamos vivendo. E Pedro, ele tinha um formato, e ele precisava, para amadurecer e ser esse homem de Deus, ser um apóstolo de Cristo, que Jesus fala para ele: sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O chamado veio através de Pedro, esse homem com essas características. Só que ele precisaria o quê? Desconstruir algumas coisas na sua vida. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, 1 Coríntios 1, 26, 27, diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus, fala comigo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então é impressionante, porque Jesus, ele olha para a vida desses homens com características diferentes, mas que eles ainda não estavam moldados. Eles precisariam ser trabalhados por Jesus nessa caminhada de 3 anos que eles caminharam com Jesus. Mas chegou um momento da vida deles que eles precisaram ser transformados. Não dava mais para ser o Pedrão de sempre. Não dava mais para ser uma pessoa com aquelas características de quando ele foi chamado. Mas Jesus foi preparando esses discípulos para eles se tornarem apóstolos. E nós vemos aqui que Jesus, ele escolheu Pedro por uma eleição espiritual. Levante as suas 2 mãos e fala: não fui eu quem escolhi ao Senhor, Ele me escolheu. Fala: por uma vocação espiritual. Então Deus não olhou a sua aparência, Deus não olhou a sua conta bancária, Deus não olhou a sua forma física, Deus não olhou para o seu temperamento, Deus não olhou para as coisas até erradas, até da falta que você teve na sua vida, como a gente falou aqui de Gideão, de uma pessoa que não tinha uma boa autoestima. Mas quando Deus nos chama, Ele começa a trabalhar o nosso caráter espiritual. Ele começa a nos moldar segundo aquilo que é o plano e o propósito dele em nossa vida. Romanos 12, 2 fala para a gente não se conformar com esse mundo. E essa palavra conformar é conformidade, é
ter um padrão, é ter um tipo de molde que todo mundo é igual, aquele modelo. Deus não quer que você tenha essa moldura, porque Ele fala, vem como você está. Mas Ele fala, não se conforme, não tome essa forma. A forma como você foi criado, a forma como você foi educado, a forma às vezes rude e dura na vida que você aprendeu, mas agora você precisa renovar a sua mente. Você precisa abrir a sua mente e entender que agora Deus quer te dar um outro formato. Por isso que quando as pessoas olhavam para os cristãos no início da igreja, falava assim, esses são Cristos. Eles têm uma aparência. Vocês lembram quando Pedro, antes de negar Jesus, falaram, mas você fala como um deles. Eu achei interessante porque esses dias eu tenho lá minhas postagens, e aí uma pessoa perguntou assim, sem maldade alguma, mas por que as pastoras da Renascer falam do mesmo jeito? Tem gente que fala, olha, tinha uma mulher que quando eu comecei, queridas, eu não era rouca, eu fiquei rouca, eu fiquei com esse timbre muito parecido com o da Bispa Sônia, né? Mas eu não sou rouca, a minha voz é muito diferente da dela. Mas acho que na hora que a gente está orando, na hora que a gente está pregando, ou no momento que a gente está se movendo no Espírito, parece. E tinha uma mulher que me chamava toda hora de Bispa Sônia. Eu falava, querida, era o tempo só que tinha mais a rádio, ela não conhecia a bispa. Não, a senhora é a Bispa Sônia. Não, eu não sou a Bispa Sônia, eu sou a Bispa Rosana. A senhora é a voz, a sua voz é do rádio, é a voz que eu escuto todo dia. Aí depois eu deixei para lá. Glória a Deus, ser parecida com a Bispa Sônia, né? Oh, aleluia. E eu falei, se você soubesse, a bispa é morena, não tem nada a ver comigo. Mas ela tem uma filha loira, né? Então, eu sou filha dela. E essa pessoa escreveu, eu falei, querida, sabe o que acontece? É o nosso DNA espiritual. A gente não tem coisas parecidas, nosso pai. Quem olha para a Gigi fala, nossa, é a cara do bispo, não é? Todo mundo, ela era pequenininha, não, eu sou a cara da minha mãe. Hoje ela já assumiu que é a cara do pai e ama tudo, mas ela era pequenininha, ela fala, não, sou a cara do meu pai. Mas não adianta, a gente traz traços. A Gabriela, embora seja morena, de cabelo moreno, ela é muito parecida comigo, né? De rosto, é muito parecida, até o jeito. E não tem como. E aí eu expliquei para essa pessoa do DNA espiritual. Então Deus, quando nos chamou, Ele chamou para uma vida espiritual. E essas características que você tem, né? Seja na aparência, no jeito, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, que às vezes não é um tio que a gente é parecido com um avô. Meu pai falou que era muito parecida com a minha avó, que era suíça, e me falava, nossa, você é muito parecida, eu não conheci. E a gente deixa de ter essa aparência na carne, e a gente passa a ter uma aparência espiritual. Por isso que quando falaram para Pedro, você fala como um deles, porque a forma, o DNA espiritual era o mesmo, só que Pedro ainda não tinha sido transformado. O que Paulo falou, eu tenho o quê? A mente de Cristo. Por isso que eu preciso abrir o meu entendimento e começar a pensar. Só que Pedro, ele estava convivendo com os milagres, ele estava vivendo com as curas, ele estava convivendo com as salvações que estavam acontecendo, as libertações que estavam acontecendo. Mas Pedro, ele precisava subir um degrau, sair da condição humana, racional, que ele teve em vários momentos. A gente viu uma força de vontade, né? Ele viu Jesus sobre as águas. O que ele falou? Senhor, eu quero andar sobre as águas. Ele tinha ou não tinha desejo espiritual? Tinha, mas só o que acontecia com ele? Ele começava a andar sobre as águas e de repente ele afundava. E muitas vezes isso acontece nesse processo da nossa vida espiritual. A gente tem o desejo, a gente busca. Quantas vezes Pedro deu bola fora? Jesus falou, eu vou morrer,
A minha missão é morrer, me entregar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro vai lá e fala: Jesus, de jeito nenhum, o Senhor não vai morrer, eu estou com o Senhor na vida, e eu vou estar com o Senhor na morte. Ele era sincero, ele desejava isso, sim ou não? Sim, mas ele conseguiu fazer isso, porque na hora que ele estava ali, sendo apontado como um discípulo, com medo, porque Jesus estava preso, ele estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Jesus estava ali naquele poço, preso, para ser julgado, para ser levado diante de Pilatos e ser julgado. E ali, quando começaram a falar: mas você fala como um deles. Não, eu nunca vi esse homem. Vocês veem o quanto nós temos essa vulnerabilidade, que na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, a gente pula fora. Na hora que eu preciso dar um testemunho, eu vou lá e faço a maior besteira da minha vida. Na hora que eu preciso, sou ungido, recebo a unção de Deus, recebo a autoridade para voar, aí eu me afundo. Eu canso de ver pessoas que recebem a unção e que estacionam a sua vida espiritual, e por consequência a sua vida ministerial, que é aquilo que eu posso fazer e realizar na obra. Mas tudo começou aqui, nos meus sentimentos. As coisas começaram a gerar conflitos no meu interior. Uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Uma hora eu defendo, outra hora eu acuso. Uma hora eu quero fazer milhões de coisas, outro dia eu não consigo levantar da cama. Essas oscilações que acontecem com a gente, nada mais é do que provações, provas que a gente precisa passar nelas. Quando você estuda qualquer coisa, para você receber um diploma, um reconhecimento, uma confirmação de que você tem autoridade sobre aquele assunto, você passa por uma prova antes. E sabe o que acontece? A gente se dedica, a gente se esforça, a gente vai lá, começa até a fazer um curso, mas para. Esse assunto não me interessa mais. Começo a ver que outras coisas começam a ocupar aquilo que eu me dediquei e eu consagrei para Deus. São os ídolos que eu vou colocando no lugar de Deus, e eu vou priorizando outras coisas na minha vida. E essa palavra para mim hoje, e para nós igreja, é para a gente olhar para isso e falar: o que eu vou fazer com a minha vida espiritual? Eu vou aceitar viver essa vida morna? E queridos, não confundam ativismo com vida espiritual. Eu conheço pessoas que são ativas na obra, fazem muita coisa, mas perderam o seu conteúdo espiritual. Não vive mais uma relação com Deus, vive uma relação com o sistema religioso. Qual é o esquema? Eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou fazer, eu vou estar lá para ninguém me cobrar e não me sentir mal, mas o meu coração não está lá. O meu coração está em outro lugar, eu já não tenho mais alegria. E queridos, quando essas coisas se perdem em nós, quando a gente deixa de buscar o Espírito Santo, quando a gente deixa de buscar uma vida com Deus, estar aqui a grande maioria é uma vez, outros 2 vezes na semana, e eu passo os outros 5, 6 dias sem me relacionar com Deus, sem ter comunhão com a palavra, sem ter uma vida de oração. Queridos, uma semana, um mês, meses assim, vai te distanciar. Você vai voltar a ter os hábitos anteriores.
Você vai começar a ter uma forma de pensar, uma mentalidade de quem está frustrado, cansado, desanimado. Alguma coisa aconteceu na sua vida, desplugou dentro de você alguma coisa. Aquele órgão começou a adoecer e a gente não fez nada. A gente deixou ele adoecer e deixou ele doente. E a gente não cuidou. E a gente não buscou ajuda. E a gente não fez nada, a gente simplesmente se conformou em viver a vida como a maioria das pessoas vive e que muitos religiosos vivem. Eu estou cansada na minha vida de ver pessoas que eu já vi muito usadas por Deus e hoje não são ninguém. Estão completamente fora de uma vida espiritual. E ao contrário, optaram por outros caminhos. Eu estou falando isso desde pessoas que caminhou comigo, de amigos, de homens de Deus e de pessoas que eu vi Deus usar. Elas cresceram, elas se desenvolveram, elas tiveram um potencial em Deus assim, maravilhosamente. Receberam uma unção, receberam uma constituição. E um fato trouxe para essa pessoa um sentimento que adoeceu. E não cuidou desse sentimento. Nós não podemos subestimar a nossa vida, querido, e as nossas emoções. O bispo fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falou uma vez, e eu guardei isso, acho que ele já deve ter falado para quem, né, já acompanhou o bispo aqui no culto da manhã ou à noite, quando ele estava aqui antes de ir para Botafogo. Ele falou: o sentimento é o único, os nossos sentimentos é uma porta que só tem a tranca por dentro. Se você tranca os seus sentimentos e não se abre com ninguém, você vai continuar com as suas feridas, com as suas marcas, e que às vezes são coisas que a gente nem adquiriu na nossa caminhada com Deus, mas são coisas que a gente traz do nosso passado. Eu passei muitos anos dentro da igreja assim. Eu passei muito tempo com a minha vida ferida. E eu começava uma coisa, eu fazia, era uma bênção, mas parecia que tinha uma cordinha, que em determinadas coisas que eu fazia, eu tinha um limite. Quando eu chegava ali, puxava. E eu não conseguia alçar os voos que Deus desejava que eu alçasse. E nós precisamos compreender isso, e eu quero terminar essa palavra sem me estender, falar 3 coisas importantes. Primeiro, nós vemos que Pedro, ele precisou entender a diferença entre ser chamado e ser formado como um apóstolo, apostolicamente. A palavra em Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como é que você entende esse versículo? Que Deus chamou a todos. Para todos foi dada a oportunidade de conhecer a verdade, de conhecer o evangelho, de viver a vida, de escolher viver da forma como Deus quer que ela viva. Mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque eles são preferidos de Deus? Não, porque eles fizeram uma escolha de passar no teste. E nós muitas vezes estamos fazendo, e na hora de passar no teste, a gente não passa. A gente é reprovado. A gente foi chamado, mas a gente não vive, porque a gente deixa o nosso coração se contaminar. Aí eu vivo uma vida morna espiritualmente. Eu não sou quente, mas também não estou frio fora da igreja ou sem Deus. Eu sou uma pessoa que estou vivendo uma vida espiritual, que não é a vida que Deus escolheu para eu viver. E eu preciso hoje dar um basta nisso. Eu não posso mais me conformar. Eu preciso buscar. Porque ser chamado é uma coisa,
Viver o chamado é uma coisa, outra coisa é eu me tornar uma autoridade espiritual e ser formado como um apóstolo, porque dos 12, um discípulo não quis ser apóstolo, não foi? Um traiu, um foi embora, um queria que Jesus estivesse dentro dos seus ideais, ele achava que Jesus, queridos, é uma coisa assim impressionante. Ele achava a proposta de Jesus de mudar, de estabelecer o reino, na verdade ele achava que Jesus ia acabar com o poder romano na terra. E nós muitas vezes queremos acabar com o poder e domínio deste mundo, claro, mas eu tenho que entender qual é o plano maior, o plano espiritual que está por trás disso. Por isso que Judas, ele rejeitou, porque ele viu que aquilo que Jesus estava propondo era uma vida espiritual, e ele não queria uma vida espiritual, ele já era religioso, ele queria que alguém fosse lá e acabasse com o poder romano, e ele acreditou que o Messias destruiria o poder romano. Só que Jesus não veio para destruir nenhum poder aqui na terra. Jesus veio para nos trazer salvação. Jesus veio para nos trazer vida. Deus enviou Jesus Cristo para a gente não perecer, aprender a vencer o governo deste mundo, porque o mundo jaz o maligno, mas o inimigo está debaixo dos nossos pés. Quando eu vivo a autoridade do reino dos céus, todos os reinos serão subjugados pelo poder e autoridade de Jesus na minha vida. Aleluia, amém. Quando você vive uma vida espiritual de verdade, o seu casamento é curado, os seus filhos são transformados, a sua família é salva. É isso que Jesus quer, que a gente desenvolva a nossa vida espiritual, não que a gente fique revoltado porque tem esse ou aquele no poder, ou porque a minha vida é injusta, ou porque essas coisas ruins aconteceram comigo. Não, Ele me deu a capacidade de escolher e de mudar pelo meu posicionamento e pela minha constituição espiritual. Eu vou transformar esse mundo. Ele fala: seja luz no mundo e seja sal na terra. E a gente vai fazer a diferença. E aquilo que precisa ser mudado e transformado, Deus vai fazer. Por isso que a palavra fala. A gente fica ansioso por aquilo que a gente vai comer, o que a gente vai beber e o que a gente vai vestir. E a palavra de Deus fala: olhe para as aves dos céus. Elas não trabalham e elas nem fazem nada, mas o Senhor dá o alimento. Olha para os lírios dos campos. Nem Salomão se vestiu como um deles. Então Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Quando a gente parar de viver uma vida ansiosa, mas a gente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Agora eu falo uma coisa para você: quem é cheio do Espírito Santo vive ansioso? Não vou perguntar, mas responde para você: quem aqui tem que trabalhar com ansiedade? A minha ansiedade vai ser curada quando eu for cheio do Espírito Santo, porque Ele vai me dar paz. Quem é ansioso tem paz? Está cheio de preocupação, tem excesso de futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser, quem vai, o que eu vou viver, Agora, quem está cheio do Espírito Santo, recebe paz. Os meus sentimentos não vão ser dominados por aquilo que o mundo me cobra. A gente está vivendo na velocidade da internet, queridos. A gente quer a resposta em 1 segundo. Quando o seu tablet, o seu celular vai lá e não entra a internet, a gente fica irritado, né? Principalmente quem trabalha com internet, né, Rafa? E pifa o computador. Você fica: e agora, como é que vai ser? Às vezes, querido, a nossa vida é assim, ela dá uma pifada, a internet não funciona. E a nossa tendência é ficar ansioso. Só que aí, eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou buscar ter uma vida no Espírito, e eu entro na presença de Deus. Aleluia.
E quando eu entro na presença de Deus, tudo volta ao normal. Tudo pode o mundo, a gente fala, o mundo está explodindo e você está lá na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Vem alguém te irritar, você fala: não vai roubar a minha paz. Amém? Desenvolver a nossa vida espiritual é buscar mais do que eu estou buscando, é praticar mais a palavra do que eu estou praticando, é viver uma vida, um relacionamento com Deus, que de repente eu me distanciei, não porque eu não quero. A segunda coisa que Pedro precisou ver para a gente terminar, a diferença de viver o chamado, mas ele precisava ser lapidado por Jesus para viver a promessa de Deus na sua vida. E em terceiro lugar, ele precisava entrar na dimensão do envio para uma vida de realizações. Não adianta a gente querer buscar todas as coisas primeiro para depois servir a Deus. Essa não é a ordem das coisas espirituais. É buscando a Deus, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Tudo que eu preciso vai ser acrescentado. Eu gosto muito da palavra em Deuteronômio que fala que se a gente obedecer, se a gente cumprir, se a gente praticar, todas as bênçãos vão vir sobre nós. É você andando e a bênção em volta de você. Aleluia. Você precisa de o que agora? Paz hoje? Então vem aqui a paz. Você precisa de amor, porque tem alguém te perturbando, você precisa amar e perdoar. Você vai pegar o amor. Você vai pegar alegria. Ai, Senhor, hoje está tudo para dar, estou com vontade de chorar, mas não, alegria. Espírito Santo alegra meu coração. Amém? Ai, eu preciso de longanimidade. Ai, meu Deus, eu preciso ter paciência, que está difícil de aguentar isso. Ai, eu quero matar todo mundo. Não, calma, domínio próprio. Respira. Não mata, não. Amém? Benignidade. Hoje eu vou matar um. Não, você não vai matar. Você vai praticar o bem. Amém? Você vai ser bom como Deus é bom. E você vai ver que a sua vida não vai viver essa rotina e nem vai ficar nesse estado de morno, mas você vai se encher do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. E Pedro foi transformado. O Pedro do pátio foi o Pedro que falou: eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus, eu tenho medo, eu não quero me comprometer. Mas ele recebeu o poder, ele recebeu o Espírito Santo, e quando ele sai dali, ele se transforma. A diferença do Pedro no pátio e o Pedro no cenáculo. O que acontece com Pedro no cenáculo? Ele é cheio do Espírito Santo. Aonde você quer ficar? No pátio ou no cenáculo? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Pergunte para o meu povo, para os meus filhos: você quer ser conhecido como a Rosana do pátio ou a Rosana do cenáculo? E aqui Pedro, ele sai do cenáculo cheio do Espírito Santo, e ele vai fazer a sua primeira pregação. Quantas vidas são salvas? 3.000 vidas. Olha o que em 3 anos ele não conseguiu entender, compreender. Ele ouviu, mas ele não praticou. Mas quando ele se encheu do Espírito Santo, ele desenvolveu a sua vida, ele colocou em prática aquilo que ele recebeu de Jesus. Ele não foi apenas ouvinte, mas o que aconteceu? O chamado entrou no seu coração, e cheio do Espírito Santo, Pedro foi usado por Deus, e as vidas que foram alcançadas, elas foram batizadas, e Deus foi acrescentando. E é isso que Deus quer fazer de você, um instrumento nas suas mãos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, e você vai pedir: Espírito Santo,
eu quero me comprometer nesse início de campanha, nesses domingos do desenvolvimento espiritual. Eu quero hoje fazer uma aliança. Eu vou te buscar mais do que eu tenho te buscado. Ao acordar, querido, antes de pegar o celular, antes de até fazer as suas necessidades, se for necessário, e você precisa, mas pegue, faça um devocional, pegue um versículo, ore por 2, 3 minutos, consagre o seu dia ao Senhor, espere e peça: Espírito Santo, me acompanhe nesse dia, me dá sabedoria, me dá graça, me enche, porque eu estou ansioso, eu estou com medo, eu tenho tantas coisas para fazer, para resolver, mas eu quero hoje sair, e eu quero desenvolver minha vida espiritual. Você que não está cursando nenhum curso, faça a sua inscrição num curso. Nós vamos conversar rapidamente com os oficiais aqui. Faça um curso e fale: eu vou me desenvolver minha vida espiritual. Se você não tem condições financeiras para isso, me procure e fala: bispo, eu desejo fazer, mas o que me impede é a falta de recurso. Nós vamos dar um jeito e você vai fazer. O que você precisa? Marcar um aconselhamento para conversar. Você precisa se batizar porque você ainda não passou pelas águas do batismo. O que você precisa? Buscar o Espírito Santo e os dons espirituais. O que você precisa? Se envolver no ministério que Deus te chamou e se comprometer, não de forma religiosa, mas o teu melhor você vai entregar, porque o teu melhor você vai entregar para o Senhor. Um dia você não vai estar diante de uma autoridade espiritual, mas um dia você vai estar diante do trono branco, e Deus vai falar: o que você fez com o dom, com o talento, com o ministério que eu te dei? Por que você deixou seus sentimentos adoecer e você não buscou ajuda? Porque você não se abriu para uma cura e libertação? Porque você não buscou um aconselhamento? Porque você não se preocupou com a sua vida espiritual? Porque você correu atrás de tantas coisas e você esqueceu o principal da sua vida? Porque eu tinha vida e vida abundante para te dar, mas você estava tão preocupado com as coisas que você sentia, com as coisas que você fazia, e que você me colocou em segundo plano. Queridos, hoje é dia da gente se reconciliar e dizer: Senhor, perdão, eu quero voltar no meu primeiro amor. Eu quero, Senhor, voltar às práticas, às primeiras obras. Eu quero ser transformado, eu quero iniciar essa campanha do desenvolvimento espiritual e voltar aqui domingo, ou na terça-feira, no encerramento do jejum. Eu já vou me comprometer em terminar. Não comecei direito, mas eu vou terminar e eu vou fazer. E eu não vou mais adiar aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Porque você pode dar as desculpas, mas as desculpas não vão fazer você viver o que Deus tem para você. Mas é o teu comprometimento em buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fala comigo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia, aleluia.